Glória a Deus, eu saúdo os meus amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, de volta com os queridos irmãos nessa transmissão ao vivo para glorificar, honrar, bendizer o precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse nome que é sobre todo nome. Estava com saudade dos nossos amados irmãos, nós aqui estamos depois de uma ausência. Domingo pedimos ao nosso querido pastor Sacramento, Paulo Sacramento, para fazer a transmissão ao vivo de domingo, porque na transmissão de quarta-feira, quando terminamos, ficamos um pouco cansados por conta da enfermidade e estamos hoje no 14º dia desta luta, da peleja contra esta doença. Graças a Deus conseguimos sair, conseguimos vencer esta batalha. A partir de amanhã estamos liberados para sair do isolamento total. E nós cremos que tudo o Senhor tem um propósito. E Ele, nesses dias, me fez meditar mais ainda na Sua palavra, me fez estar mais quebrantado na presença do Senhor. Tudo isso é proveitoso para a nossa vida espiritual, para a nossa vida material também. A Bíblia diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, e eu creio que esse período foi um propósito de Deus para que nós voltemos melhorados, edificados, engrandecidos espiritualmente, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Estamos aqui convidando alguns amados irmãos para se fazerem presente nessa transmissão ao vivo. Iremos orar para iniciar a meditação na palavra do Senhor. Confesso que a cada dia que passa, nossa saudade aumenta dos amados irmãos. Estamos entrando num novo estágio dessa quarentena, que é o isolamento total. Um exagero, ao meu ver, mas Deus sabe de todas as coisas. E nós cremos que brevemente tudo isso passará e nós estaremos juntos, unidos e reunidos, glorificando o precioso, grandioso, maravilhoso, bondoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nesta noite. Maravilhoso Deus, santo, bendito e eterno Pai, Senhor da glória, estamos aqui diante de Ti, gratos por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos por tudo, meu Senhor, pela provisão do alimento, pelo nosso deitar, o nosso levantar, pelo fôlego de vida, que sabemos que tudo vem de Ti, meu Deus. Nós somos a Ti devedores de todas essas coisas e Te pedimos que o Senhor nos continue nos abençoando e nesta noite traga algo especial para as nossas almas e os nossos corações. Te pedimos isso em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus, a paz do Senhor para todos os amados irmãos que estão conosco nesta noite. Iremos meditar um pouquinho na palavra do Senhor e utilizaremos por base o texto que nós encontramos em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, para a honra e glória do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do primeiro versículo do capítulo 6 de Gálatas. As últimas exortações e saudações. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro. Porque cada qual
levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aqueles que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a palavra aqui é bem clara e objetiva. E nos diz que aquilo que nós semearmos, certamente nós ceifaremos. Nós certamente colheremos o fruto do que plantamos. Então, nós devemos ter essa consciência, devemos ter essa máxima como princípios nas nossas vidas. Nós vivemos na lei da semeadura e nós devemos, fazer o bem, procurar fazer o bem a todas as pessoas, principalmente os nossos irmãos de fé. Principalmente fazer o bem ao que são nossos amados irmãos na fé. Então nós devemos sempre estar com a nossa mente voltada para esses princípios da palavra de Deus. E esse aqui é um que nos faz ter uma verdadeira identidade de cristão, Não está se gloriando o homem nas suas obras, não está se gloriando no que é, no que tem, no que pode, no que faz, não. Mas é se gloriar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na cruz de Cristo, que morreu por nós para a remissão e o perdão dos nossos pecados, Então nós devemos ser, principalmente com nossos irmãos de fé, nós devemos procurar sempre ajudar e fazer o bem. Ora, quantas e quantas pessoas nesse período estão passando por dificuldades, estão passando por lutas, por aflições, com contas para pagar, com dificuldade de toda sorte. Será que você, que se diz servo de Deus, você buscou ver como está o seu irmão em Cristo, o irmão da igreja, o dirigente da sua congregação, a pessoa que vela pela sua vida, que ora pela sua vida, pela vida de seus familiares, a pessoa que perde noite de sono, clamando ao Senhor por você, pessoas que Deus levanta para
interceder pelas nossas vidas? Será que nós estamos nos preocupando com essas pessoas? Será que nós estamos, fazendo o bem a esses domésticos da fé, esses irmãos, servos de Deus que estão no dia a dia lutando conosco, ombro a ombro, pelejando, combatendo esse combate? E esse princípio deixado pelo Senhor é algo que nós vemos desde o início, ali quando Deus estabeleceu no próprio Êxodo, o ano sabático. Ele instituiu o ano sabático, instituiu o sábado como dia do descanso, e instituiu o ano sabático como o descanso da terra, que é o ano chamado Shemitah. Foi instituído ali em Êxodo capítulo 23, versículo 10, com o objetivo, de que no 7º ano fosse dado descanso à terra, o ano sabático, e que as pessoas, os irmãos, fossem perdoados das suas dívidas no 7º ano. Deus determinou isso para que, como diz lá em Êxodo 10 e 23 e 10 e 11, também 6 anos semeará tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao 7º a soltarás e deixará descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo comam os animais do campo. Assim o farás com a tua vinha e com o teu olival. O objetivo deste Shemitah, do ano sabático criado por Deus, era para que a terra descansasse, para que as pessoas fossem perdoadas da sua dívida. E aí haveria um equilíbrio social, haveria um nivelamento social, porque ninguém ficaria mais pobre ainda, porque teria as suas dívidas perdoadas no 7º ano, e aí todos teriam mais ou menos um pé de igualdade, e no 8º ano começariam tudo novamente. E se algum irmão, porventura, se endividasse, ele tinha aquela dívida durante os 6 anos, mas no Shemitah, no 7º ano, todos seriam perdoados das suas dívidas, os irmãos seriam perdoados e seria dado o descanso da terra. O último dia do Shemitah é o último dia do ano judaico, que quando todas as dívidas eram canceladas. Isso ocorre anualmente em torno do mês de setembro ou outubro, porque o ano judaico, o calendário judaico é diferente do nosso. E aí em Deuteronômio também ficou registrado sobre isso na palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 15, de versículo 1, ao fim dos 7 anos farás perdão. Versículo 2, isto, pois, é o modo da remissão, que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite, não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. O versículo 4 diz assim, somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor te deu, te dará por herança para a possuires. Amém, irmão? Então, esse princípio, esse mandamento da palavra de Deus, muitos homens esqueceram, os próprios hebreus, no início da criação, no início do seu relacionamento com Deus, esqueceram estes mandamentos, estes princípios. E aí a cobrança de Deus veio e vem sobre toda a humanidade. Amém, irmãos? Então, esse Shemitah é uma forma que Deus apresenta no seu relacionamento com os homens para uma forma de mostrar e fazer com que as pessoas reconheçam a soberania de Deus em todas as áreas das nossas vidas. É uma forma de exercitar também o perdão. E aí o que foi que nós vimos? Nós vemos que aconteceu com o povo hebreu, esse povo escolhido por Deus. O povo hebreu, ele
deixou de guardar o ano sabático. Ele deixou de dar o descanso à terra no 7º ano. Ele deixou de perdoar os seus irmãos as dívidas no 7º ano, no Shemitah. E aí o que foi que aconteceu? Deus é longânimo, né? Deus é amor, Deus é misericórdia, mas a palavra do Senhor diz que Ele é justiça e é fogo consumidor. E o que aconteceu? Nós vemos que Deus juntou 490 anos que o povo de Deus deixou de cumprir o ano sabático e cobrou. Disse, eu vou cobrar só a 7ª parte, né? E a 7ª parte de 490 anos que deixaram de guardar, de cumprir o ano sabático, são 70 anos. E Deus pegou aquele povo e levou, permitiu que aquele povo fosse cativo para a Babilônia. E aí a terra de Israel passou 70 anos, né, descansando. E 70 anos que ela deveria ter descansado, mas aquele povo de dura cerviz, né, não tinha obedecido a um princípio da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então nós temos que ter esses princípios na nossa mente, né? Nós temos um princípio da palavra de Deus que é claro, cristalino para toda a humanidade. E quem obedece esse princípio, ele pode nem acreditar em Deus, mas ele colhe o fruto da obediência a esse princípio. Um exemplo, lá nos 10 mandamentos diz, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e sejam prolongados os teus dias na terra. O que é que acontece? Às vezes a pessoa não acredita em Deus, é um ateu, mas ele honra seu pai, ele honra sua mãe, ele honra os seus antepassados, os seus avós, né? E aí tudo que aquele ímpio, que aquele ateu faz, dá certo. Tudo vai bem na vida dele. E são prolongados na terra os anos dele. Ele não acredita em Deus, ele não reverencia, não reconhece a soberania de Deus, mas ele cumpre um princípio da palavra de Deus. E aí, quem cumpre um princípio, colhe o fruto de ter cumprido aquele princípio. Então, a Bíblia diz para nós aqui na Nova Aliança que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Quantas e quantas pessoas que se dizem cristãos, que dizem Senhor, Senhor, mas não velam, não zelam, não primam em cumprir e obedecer a esses princípios. Né? Princípio da palavra de Deus, que nós devemos ajudar aos nossos irmãos de fé. Nós devemos ajudar as pessoas que nos são próximas. Aquele que negligencia em cuidar dos seus irmãos de fé, diz a palavra do Senhor lá em Timóteo, é pior do que o ímpio. Amém, irmãos? Então, são esses princípios que muitas vezes as pessoas se distanciam, se afastam e recebem, né, lá na frente algo que não esperava e fica surpreso, né? E aquilo não é ação do inimigo como muitos culpam, aquilo não é outra coisa senão um fruto que a pessoa está colhendo de uma semente que ela plantou. Vemos na palavra de Deus vários exemplos, né? Deus usando profetas para advertir o povo, avisando, olha, cuidado, não façam isso, porque vocês vão ter prejuízo, olha, vocês vão pagar, né? Se vocês fizerem isso, vai acontecer assim, assim. E nós vimos que aquele povo que dizia, né, servir a Deus, endurecia a cerviz e não aceitava aquele recado, aquela mensagem, aquela palavra vinda da parte de Deus. E aí tivemos ao ponto de um rei, Zedequias, ouvir aquela exortação da parte de Deus pelo profeta. Ele pegou um canivete, rasgou, né, as profecias, rasgou o livro e jogou no fogo. E Deus disse que aquele homem pagaria um alto preço, teria seus olhos furados na frente do seu filho, e aquilo ali aconteceu. Pela soberba, pela arrogância do ser humano, muitas vezes o ser humano passa por situações, não que Deus tenha prazer em nos ver passar por determinadas situações, mas nós passamos por conta de atitudes nossas, por conta de semente que nós plantamos. Então nós devemos buscar conhecer pelo menos os princípios
da palavra de Deus. Vivemos na lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Se você não perdoa, se você não ama, se você tem um coração endurecido, se você usa, né, na sua vida achando que é alguma coisa de arrogância, né, você vai passar por situações, vai colher fruto decorrente daquela sua postura arrogante. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito antecede a queda. Quantas e quantas pessoas escolhidas por Deus, chamadas por Deus para uma determinada obra, para uma determinada circunstância ou situação, né? Começa a achar que é, que tem, que pode, que consegue, que faz, que é bom, que é inteligente, que é sábio, né? E a Bíblia diz que ai daquele que é sábio a seus próprios olhos, né? Então nós devemos ter muito cuidado para não incorrermos nesses erros e depois estarmos colhendo os frutos danosos para a nossa jornada, para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa família. Muitas vezes os familiares que nada têm a ver, né, passam por situações em decorrência de postura de pessoas que se dizem servos de Deus, mas agem de uma forma em desacordo com princípios da palavra de Deus e acabam sofrendo o dano. Então, lá em 2 Crônicas 36 e 21, o Senhor advertiu que para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumprissem. Então, aquilo ali que aqueles homens achavam que não tem nada a ver, não vamos fazer isso não, que isso é besteira, isso aí não tem nada a ver não, e vamos fazer desse jeito mesmo, a hora que está dando certo, e Deus é misericórdia, e vamos fazer que vai dar tudo certo, vai continuar dando tudo certo. Esses homens pagaram um altíssimo preço por conta de desobedecerem a princípios. Nós temos um exemplo passado por Saul. Saul, ele foi uma pessoa que teve a oportunidade dada por Deus na monarquia unificada. Ele foi o primeiro rei escolhido, foi escolhido não segundo a vontade de Deus, mas Deus escolheu um rei direcionado pela vontade do povo. Deus escolheu Saul porque era aquele estilo de rei que o povo queria. Então Deus chamou a Samuel e ungiu a Saul rei, porque o rei representava o anseio daquele povo. E aquele homem foi ungido rei sobre Israel, passou 40 anos no poder, e como foi arrogante, como foi soberbo, como foi, né, triste o fim daquele homem, que não reconhecia, não tinha humildade para reconhecer quando estava errado, não tinha humildade para reconhecer quando ele fazia algo que desagradava a Deus, né? E aí Deus desprezou a Saul, mas ele passou lá os 40 anos dele. Depois foi levantado Davi, um homem segundo o coração de Deus. E aí Saul, olha só, Saul, Deus tinha dito que nós, quando fizéssemos aliança, quando o seu povo fizesse aliança, né, não buscasse fazer aliança com qualquer um, não fizesse aliança com povos que adoravam outros deuses. E aí Josué, em Josué capítulo 9, ele fez aliança com um povo que não adorava o seu mesmo Deus, e aquela aliança foi descoberta somente 3 dias depois que eles fizeram aliança sem consultar a Deus. E quando descobriram que eram homens que moravam nas suas proximidades, que tinham se achegado ao povo de Israel só com o objetivo de ser poupado, porque Deus disse que todos aqueles seus vizinhos teriam que ser exterminados, e aqueles homens fizeram aliança, e Deus disse: olha, vocês não vão poder mais fazer nada contra eles, porque vocês fizeram aliança com ele. Então, como castigo, o povo de Israel colocou aqueles homens para servir lenha e água para o templo,
E 400 anos depois, Saul, na sua arrogância, na sua soberba, achava que podia tudo porque era um escolhido de Deus. Ele achou por bem descumprir e resolveu perseguir, matar alguns homens daquele povo, 400 anos depois. E veio uma grande fome sobre Israel. E aí Davi, já na época de Davi, foi que veio a fome, veio a cobrança, né? O fruto daquela semente que Saul tinha plantado foi colhido por Davi, que não tinha nada a ver, em tese, com a desobediência de Saul. Deus cobrou e Davi perguntou a Deus o que ele faria para que aquela peste saísse de cima, né, de sobre o povo. E Deus Davi consultou e aqueles homens disseram que queriam 7 pessoas da casa de Saul, a cabeça de 7 pessoas da casa de Saul, para que a ira de Deus se aplacasse de sobre o povo. E aí foram dados 7 pessoas, né, para que, pelo pagamento daquela desobediência de Saul. Amém, irmãos? Então nós devemos ter a nossa inteligência focada nesses princípios da palavra de Deus, que nós não podemos desobedecer, nós não podemos, né, desprezar, nós não podemos menosprezar, nós não podemos banalizar o que Deus colocou para nós cumprirmos e obedecermos. Então, nós sabemos que tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Tudo aquilo que nós semearmos, nós ceifaremos um dia. Então, quer colher coisa boa, plante com uma semente boa. Quer ser perdoado, perdoe. Quer ser amado, ame. Quer ser abençoado, abençoe. A Bíblia diz que dai e vos será dado boa medida, recalcada, transbordante, sacudida. Então, para a gente receber uma boa medida, recalcada, transbordante e sacudida, nós em primeiro lugar devemos dar. Nós vemos agora, muitos irmãos estão gostando muito desse período de quarentena, desse isolamento social, que pessoas estão sem a obrigação de ir para a igreja. Não está indo para a igreja. Aí está se aproveitando e está deixando de dar a sua contribuição, aquela contribuição que muitas das vezes é revertida para ajudar pessoas que são necessitadas, que participam da obra, né? As pessoas estão se fazendo de desinformados, de desentendidos, né? Não estão cumprindo algumas de suas obrigações. Muitos de nós, né, está se furtando de cumprir algumas obrigações nas colaborações, nas ofertas, nos dízimos, porque acha que não. Estou dizendo que o governador disse que não era para ir para a igreja, então, né, a gente está dispensado. Mas a cobrança não vem do governador que decretou, não. A cobrança vem daquele que te sustenta, aquele que deixou princípios para você cumprir, para nós cumprirmos, né? E aí, alguns podem passar muitos dias depois por lutas e por aflições, assim como passou o povo de Israel por Saul ter atacado os gibeonitas, né, que tinha feito aliança com o povo de Israel na época de Josué. E 400 anos depois, Saul achou que não tinha mais nada a ver, achando que Deus ia esquecer, descumpriu aquela aliança que tinha sido feita com os gibeonitas e foi atacar os gibeonitas. E por conta disso houve uma grande fome em Israel, né? Houve uma grande peste lá em Israel, morreu muita gente por conta dessa desobediência. A cobrança veio mais tarde, o preço pago veio depois, né? Então nós devemos ter muito cuidado, porque Deus, ele não é esquecido como nós, né? E a palavra lida nesta noite diz: Deus não se deixa escarnecer, né? De Deus não se zomba. Nós vemos agora, né, a humanidade toda colhendo esse fruto. Zombaram de Deus, zombaram de Jesus no carnaval, né, em praça pública,
profanaram símbolos religiosos, né? Fizeram toda sorte de chacota com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, zombaram de Deus como se Deus fosse aquele ser, né, que está lá indefeso, aquele velhinho que está lá, que não nada faz, que nada pode fazer. Ah, meus irmãos, engano, né? Aí vem a cobrança, vem a semente de um fruto maligno que alguns plantaram. E aí, alguns plantam o fruto, mas toda a humanidade colhe, né? Deus preserva os seus, dá escape, dá livramento, mas quando vem, né, a peste, a praga, quando vem, ela atinge a muitas pessoas, né? Atinge a todos. O povo profanou de Deus, o povo zombou de Noé, que recebeu o direcionamento de Deus para construir aquela arca. E aí ele passou 100 anos fazendo a arca e o povo zombando, né? E quando foi com 100 anos, veio a cobrança, aquele dilúvio, e levou a todos que não estavam dentro daquela arca, né, irmãos? Então nós devemos ter muita atenção, né? Temos que observar. A Bíblia diz que toda autoridade, ela é colocada por Deus. Não tem autoridade que não venha, né, que não seja colocada por Deus. E aí muitas pessoas ficam zombando, né, ficam escarnecendo, ficam fazendo chacota, mangoça, ficam escarnecendo. E aí vem a cobrança, chega a fatura, batendo na sua porta. E ai, Jesus, porque é isso que foi que houve. E muitas vezes a pessoa sofre o dano sem saber porque está passando por aquilo. Nós devemos usar este algo tão precioso que Deus nos deu, que é a nossa inteligência. Nos deu um manual, uma bússola, que é a sua palavra. Devemos conhecer, buscar conhecer a cada dia que passa a palavra de Deus, que é a verdade. E ela, como verdade, vai nos libertar de coisas que nos foram passadas, de geração em geração, de coisas erradas, de conceitos errados, de princípios errados que nos foram passados de geração em geração. Nós só podemos nos libertar conhecendo essa verdade. Uma cultura de acreditar somente no que vê. Nosso Deus é um Deus invisível, Ele é Espírito, Deus Espírito, e Ele está, como o ar que nós respiramos, está ao nosso redor, com seus anjos, acampando e fazendo por nós o que ninguém pode fazer. E nós aprendemos de criancinha a acreditarmos nas coisas palpáveis, nas coisas que nós pegamos, nas coisas que nós podemos ver. E Deus não é matéria, o nosso Deus é Espírito. E o importa, e Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Eles procuram os que buscam conhecer a sua palavra, que é a verdade, e buscam obedecer esta palavra tão preciosa. Nós devemos usar a nossa inteligência, focar a nossa inteligência para conhecer os princípios de Deus que estão na sua palavra e obedecer a estes princípios. A Bíblia diz que Ele não tem o culpado por inocente. Nós não podemos alegar em nossa defesa de desconhecimento. Ah, eu não sabia, tinha lá caba da cabeça branca, Loredano, falando, e tinha muita gente que estava desprezando, né? Tinha muita gente que estava esnobando, escarnecendo do que o Loredano estava falando. Lá na frente vem a cobrança, lá na frente mais tarde chega a fatura. E muita gente vai ser surpreendida sem saber, por quê, né? O que é que eu fiz para merecer? Onde foi que eu errei? Nós devemos, meus amados irmãos, estar atentos. Vivemos nessa reta final, nesses últimos dias, que está previsto nesta palavra da verdade, que quando se aproximassem a segunda vinda de Jesus, essas coisas iriam acontecer.
guerras, rumores de guerra, fenômenos da natureza que iriam acontecer, iriam se multiplicar e aumentar a cada dia que passa. Nós vemos que todo dia são vulcões, são terremotos ao redor do planeta. O planeta está agitado, o planeta está vivendo os últimos dias para a segunda vinda de Jesus, né? Quando tem alguma tempestade, o pessoal diz, não, mas é a camada de ozônio, é porque fizeram muita queimada. Com essa quarentena, com esse isolamento social no planeta todo, a poluição caiu, foi lá para baixo, né? Todos os índices caíram, mas os fenômenos naturais, como estão previstos, lá em Mateus 24, no princípio da dores, em Marcos capítulo 13, estão se amildando, estão aumentando, porque eles são sinais da segunda vinda de Cristo. Então nós devemos estar com a nossa inteligência focada, voltada para tudo isso que está falando para nós, está acenando para nós. E esta situação que a humanidade está vivendo, nada mais é, nada menos é do que, né, Deus falando conosco, acautelai-vos, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o teu Criador. Nós devemos aproveitar esse momento para ficarmos cada vez mais atentos, porque os sinais estão aí e nós não podemos negligenciar, porque se negligenciarmos, alto preço, né? Quem negligenciar pagará um alto preço, passando pela grande tribulação, amém? Então, era essa palavra que eu gostaria de deixar para os meus queridos e amados irmãos, e que nós busquemos, né, mais intimidade, mais comunhão com Deus, conhecer a sua vontade que está na sua palavra, está na Bíblia. A vontade de Deus, a verdade da parte de Deus está na Bíblia, e ela está aí para todos nós, né? Todos nós hoje em dia temos acesso através de um smartphone, e devemos sair do comodismo e conhecer, buscar essa verdade. Não aquela verdade que vem enlatada, né, passada por uma cartilha, por fulano, cicrano, beltrano, ou por uma determinada, né, denominação, ou por um determinado segmento religioso, não. A Bíblia é a palavra de Deus, ela aberta, é Deus falando conosco, é o único livro que nós temos a oportunidade de ler na presença do autor. E esses dias, né, que estamos aqui isolados, nós devemos priorizar esse conhecimento, porque é esse conhecimento que vai nos ajudar a estarmos brevemente com Ele na sua presença por toda a eternidade. Amém, irmãos? Eram estas palavras que eu gostaria de deixar para os amados irmãos. Espero que brevemente nós possamos estar juntos, unidos e reunidos, poder abraçar meus amados irmãos para matar essa saudade. Enquanto isso, nós vamos ficando por aqui nas transmissões ao vivo, trazendo uma palavra da parte de Deus, trazendo algo da parte do Senhor para a nossa meditação e nossa reflexão. Amém? Coloque a mão no seu coração e vamos orar para que Ele possa nos abençoar e nos ajudar nesta caminhada, nesta reta final. Maravilhoso Deus, Santo, bendito e eterno Pai, Senhor da glória, aqui estamos diante de Ti, gratos por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelos escapes, os livramentos, pelos ensinamentos, pelas situações que o Senhor tem permitido a nós passarmos, porque através dela nós temos crescido, através dela nós temos nos fortalecido, através dela nós temos aprendido, e tudo isso é permissão do Senhor para que nós possamos ter experiências contigo, meu Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue a nos guardar, que o Senhor continue a nos ajudar nesta caminhada, nos cubra com o teu sangue precioso, nos fortaleça, nos ajude, nos livre de todo mal. Meu Pai, acampe o exército de anjos ao redor dos teus filhos, meu Pai, da tua igreja, dos amados irmãos que fazem parte da igreja Plenitude de Bênção, que o Senhor possa visitar a cada um, que o Senhor possa visitar a cada uma família representada
nos ouvintes e nos espectadores desta transmissão ao vivo, que o Senhor possa abençoar abundantemente, que o Senhor possa tirar toda a cegueira espiritual, que o Senhor possa ungir a mente, o subconsciente e fazer toda a mente e todo o pensamento cativo a Ti, que nós primemos neste período principalmente doravante em fazer somente o que seja da Tua vontade. E para isso, para nós fazermos a Tua vontade, nós temos que conhecer a Tua vontade que está expressa na Tua palavra. Nos ajuda nesta caminhada, nos ajuda trazendo cativo, fazendo cativo a Ti todo o nosso pensamento. Repreende toda a fúria do adversário contra as nossas vidas e nossos familiares. Repreende toda a retaliação, todo o levante, toda obra, toda estratégia do inimigo contra as vidas que nos são caras e preciosas. Meu Senhor, nos ajuda, nos cobre com Teu sangue, nos enche com Teu glorioso Espírito, nos adorna com Teus ricos e preciosos dons. Não permita que a vontade do arqui-inimigo das nossas almas venha a prevalecer nas nossas vidas. Não permita, meu Senhor, mas somente a Tua vontade, que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Blinda nossa mente, blinda nossas famílias, meu Pai, e não permita que praga alguma chegue à nossa tenda, meu Pai. Repreende todo o mal, toda seta inflamada e toda seta maligna seja neutralizada agora e repreendida pela autoridade que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nos abençoa, que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado na Tua presença. Nos cubra com Teu sangue. Nos direciona. Usa o Teu Santo Espírito para nos ensinar, para nos direcionar, para nos indicar o correto caminho. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. E que o amor de Deus, a graça, a paz e a plenitude das bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e os dons do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. A paz do Senhor para todos os irmãos. E até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Está aqui conosco nosso querido Luiz Alberto, irmão Hinaldo, irmã Rosângela, a Ibrahina Pontes, irmã Ibrahina, Deus abençoe a sua família, William Oliveira, todos os amados irmãos, irmão Hinaldo, irmã Eloína, irmã Jéssica Castilho, a queridinha, todos os amados irmãos, Eudilson Lima, a todos vocês, meus queridos e amados irmãos, que Deus os abençoe. Estamos com muita saudade e cremos que brevemente estaremos juntos. Irmã Rafaela Ribeiro, irmão Zé Cláudio Costa, todos vocês, um beijo. Que nós, irmã Lucivânia aí do Canindé, irmão Leudo Silvério, cremos, irmão José Melo, Cleófilo, servo de Deus, abençoado, que Deus abençoe a sua família, pregador Felipe Santiago, irmão Edilane Oliveira, Eliana Gomes, pastora, irmã Bruna, todos os amados irmãos, que Deus os abençoe. Nós cremos, irmã Rosália, Elódia, Mona Lisa, Fábio Salles, todos os amados e queridos, brevemente eu creio que nós estaremos juntos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmã Rosa, irmão Hinaldo, toda essa família abençoada, todos os irmãos de Pindoretama, de Canindé, pastor Gesiel, irmã Ruth, todos os queridos e amados irmãos aí da Igreja Plenitude de Bênção de Canindé, de Pindoretama, um beijo, que Deus os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Domingo, neste mesmo horário, estaremos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos.